Gênesis capítulo 2, no verso 7. Hoje é o último dia da campanha, né? 7 sacerdotes. E eu louvo a Deus, então, por Deus ter me concedido esta graça de estar aqui ministrando nesse último dia. Gênesis capítulo 2, no verso 7, todos acharam? Amém? Ah, está aqui. Vamos ler todos juntos ali? Não? Vai lá, 1, 2, 3 já. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso. Diga assim: eu sou uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente. Só os homens. Eu sou uma alma vivente. Só as mulheres. Só os bonitos. Eu sou uma alma vivente. Só os feios. Eu sou uma alma vivente. Esse versículo aqui fala que Deus formou o homem do pó da terra. Quando Deus criou o ser humano, Deus pegou ali o pó da terra, o barro, e Ele formou o homem, modelou o homem. O nariz, a boca, os olhos. Deus criou o homem. E quando Deus criou o homem ficou ali como se fosse um boneco sem vida. Tinha tudo, o corpo, mas não tinha vida. E a Bíblia nos diz aí que depois que Deus formou o homem, Deus se aproximou do homem, do corpo do homem que estava sem vida, chegou junto às narinas e quando Deus soprou o fôlego de vida, o homem se tornou uma alma vivente. Então, depois que o corpo foi formado, Deus soprou o fôlego de vida, e no hebraico a palavra aí, fôlego de vida, é neshama, que significa o quê? Traz o sentido de princípio animador que dá vida, espírito, respiração. Então, quando o espírito de vida, o sopro vital de Deus, o espírito vivificador, ele animou o corpo, imediatamente o homem passou a ser uma alma vivente. Então, quando Deus criou o homem, o corpo, criou o corpo físico, palpável, visível. E quando ele soprou o fôlego de vida, o homem se tornou o que mesmo? Alma vivente, incorpórea, invisível. A essência de quem nós somos, irmãos, não é o corpo. A essência de quem você é está dentro do seu corpo, que é a sua alma. Se você está olhando para o meu corpo, esse corpo aqui, esta voz que você está ouvindo é a voz da minha alma. A essência de quem eu sou, verdadeiramente quem eu sou, está dentro desse corpo. É a minha alma. E quem verdadeiramente você é, não é o corpo. Muitas vezes você olha no espelho e você não gosta do seu corpo, da sua fisionomia. Mas a essência de quem você é está dentro desse corpo. É a alma vivente. E o mais interessante é que o que define quem verdadeiramente somos não é o corpo. Fala assim: o que me define não é o meu corpo, mas é a alma que está dentro de mim. Você está entendendo? Tem pessoas que muitas vezes ela fisicamente é linda, mas a alma é feia. Tem pessoas que pode ser que a carcaça não esteja boa, mas tem uma alma linda, tem uma alma diante de Deus linda. Então, a partir do momento em que o fôlego de vida que mantém o corpo vivo através da respiração cessar, parar, a morte, ela separa a alma do corpo. O corpo vai para a sepultura ou para o crematório, mas a alma continua viva. Preste bem atenção: o corpo sem a alma não vive, mas a alma com o corpo, sem o corpo, continua viva. O que nós podemos aprender aqui, irmãos? Que
Ali em Eclesiastes capítulo 12, no verso 7, fala assim que o homem veio do pó e ao morrer o corpo voltará ao pó, e o fôlego de vida, o espírito de vida que Deus deu, voltará para Deus. Há vários textos na Bíblia que falam que a alma continua viva após a morte. Em Mateus capítulo 10, no verso 28, na parte A, diz assim: Jesus disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em Lucas capítulo 23, no verso 42 e 43, o ladrão da cruz, no momento em que ele estava ali antes da morte, estava 2 ladrões ao lado de Jesus. Um deles, que estava à direita, ele reconheceu quem Jesus era. E quando ele falou para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu para ele? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O corpo dele foi para a sepultura, mas a alma foi para o paraíso. Em Apocalipse capítulo 6, no verso 9 e 10, diz assim: havendo aberto o 5º selo, vi as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então o que a Bíblia nos mostra? Que após a morte a alma continua viva. Isso quer dizer o que, meu irmão e minha irmã? Que a nossa vida neste mundo é passageira. Tem muitas pessoas que elas valorizam o corpo, mas esquecem de valorizar a alma. Então guarde bem, na morte o corpo deixa de existir, mas a alma continua viva. A essência de quem verdadeiramente você é continua viva depois da morte. Tem gente que fala assim: morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. A morte é a porta de entrada para a eternidade. Então, a partir do momento em que eu entreguei minha vida para Jesus, e eu creio que Jesus é meu único Senhor, Salvador e Redentor da minha alma, que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu tenho certeza e convicção da salvação da minha alma. Quando a morte vir e bater na porta da minha vida, a morte é a porta de entrada para a eternidade. Quando a morte vir, o corpo vai voltar para o pó, mas a minha alma vai passar para uma outra esfera, para uma outra dimensão espiritual. E do outro lado, Cristo está nos esperando, nos aguardando. Você está entendendo? Então o corpo, irmãos, está limitado ao espaço, ao tempo e restrito ao mundo físico. O corpo ele está sujeito às necessidades básicas da vida, que é comer, beber, vestir, ter, possuir. Para manter-se saudável, o corpo precisa o quê? De cuidados, precisa de exercício. Precisa fazer caminhada, né? Vai lá fazer exercício na academia. Na verdade, tem uns aí que fica bombadinho, né? Mas a alma está fraquinha. Coitada da alma, está desnutrida. Então a alma, ela precisa também de cuidados. E para manter saudável, tanto na esfera emocional, como na esfera espiritual, a alma ela precisa ser cuidada, precisa ser suprida nas suas necessidades. Porque se a alma não for suprida, se a alma não for cuidada, ela fica abatida, ela fica enferma, fica sobrecarregada, espiritualmente vazia, depressiva, podendo até perder o desejo de viver. Então preste bem atenção. Tem pessoas que cuidam do corpo, mas não cuidam da alma. Tem pessoas que saciam a fome e os desejos do corpo, os desejos carnais, mas não saciam a fome e os anseios da alma. Já aconteceu de você sentir que está faltando alguma coisa? Parece que está faltando alguma coisa. Parece que eu estou com vontade de comer alguma coisa, mas não sei o que é. Estou com vontade de fazer alguma coisa, mas não sei o que é. Sabe o que é? É a sua alma que está necessitada, é a sua alma que está carente, que está precisando ser saciada. E só Deus, só a presença de Jesus que pode saciar a alma. Você está entendendo? Então tem muitas pessoas que elas vêm na igreja, mas não sentem a presença de Deus. Dobra o joelho para orar, mas não consegue orar. Vai ler a Bíblia, mas não consegue ler a Bíblia.
Porque a alma precisa ser revivada, ser despertada, ser renovada, ser fortalecida. Eu e você, nós temos um corpo que possui todos os elementos químicos da terra, irmãos. É por isso que o nosso corpo ele necessita do quê? De cálcio, cloro, ferro, flúor, fósforo, magnésio, sódio e tantos outros elementos químicos. Porque o corpo veio da terra. Mas a alma não veio da terra. A alma veio de Deus. Então a alma tem necessidade de Deus. Enquanto o nosso corpo tem necessidade das coisas terrenas deste mundo, a nossa alma, as coisas deste mundo não sacia ela. Só Deus que pode saciar a alma, só Deus que pode preencher o vazio da alma, só Deus que pode trazer alegria na alma. E pode ser que você veio aqui nessa noite falando: Deus, eu estou com uma tristeza interior, eu não sei o que é. É a sua alma que precisa ser avivada, é a sua alma que precisa ser despertada. Se o corpo deixa de existir quando o fôlego de vida cessa através da alma, através da morte, e a alma continua viva, quem precisa ser mais cuidado, o corpo ou a alma? A alma. Então hoje, nesse último dia da campanha do sétimo sacerdote, esse sétimo sacerdote veio falar para você: cuida da sua alma, porque ela é preciosa. A sua alma tem mais valor do que qualquer coisa nesta vida. Eu acho que já dei aqui um testemunho que uma vez eu perdi um apartamento confiando no irmãozinho da igreja, no irmão da igreja, e me deu vontade de Senhor, me enche de poder, me enche de poder. E na oração Deus falou para mim: a alma dele tem mais valor do que o apartamento. Quando Deus falou que a alma dele tem mais valor do que o apartamento, encerrou o assunto. Naquele dia, Deus falou algo no meu coração: muito mais tenho eu para acrescentar na sua vida. Então todas as situações de perdas materiais da minha vida financeira, e gente, já perdi tantas coisas, vem na minha mente esta verdade: muito mais tem Deus para me dar. Porque as coisas vão ficar. A minha oração que eu falo: Senhor, não deixe o meu coração se apegar às coisas desta vida, porque as coisas dessa vida vão ficar. O mais importante é a minha alma, é a salvação da minha alma, Senhor. E pode ser que você, meu irmão, minha irmã, você esteja valorizando muitas coisas na sua vida, mas você não está valorizando a salvação da sua alma, você não está valorizando a vida eterna que Cristo te deu. E hoje o Senhor quer despertar você. Valorize as coisas materiais, valorize o teu emprego, valorize o teu salário, valorize a tua família, mas também valorize a tua alma. Comece a valorizar mais a sua alma. Se você é uma pessoa que cuida bem do seu corpo e valoriza a sua saúde física, continue. Eu não estou aqui para falar para você: o pastor Carlos veio lá de Pedreira para falar para mim que eu não preciso mais ir, que eu não posso mais ir na academia. Vá na academia. Continue fazendo a sua caminhada, minha irmã. Meu irmão, continua correndo. Mas faça com que a sua alma também se movimente, que a sua alma também tenha vida, que a sua alma tenha comunhão com Deus, que a sua alma tenha experiências com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos duas naturezas: a carnal, que é o corpo físico, visível, a matéria que morre e deixa de existir, e a espiritual, a alma invisível, incorpórea, que não morre, mas continua viva. A natureza carnal, física, matéria, irmãos, ela se alegra e se satisfaz com as coisas na esfera humana, terrena, no nível natural. Mas a natureza espiritual, a alma, que é incorpórea, só consegue se alegrar e ser preenchida quando ela transcende, saindo do nível natural, terreno, humano, para atingir um nível acima chamado de sobrenatural. A mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para você nesta noite: Deus quer que você, a partir de hoje, comece a viver o sobrenatural dele na sua vida. Porque pode ser que você esteja vivendo apenas no natural, no humano, no físico, mas hoje Deus diz para você: você tem uma alma vivente, incorpórea, espiritual e visível, e é nesta alma que eu ajo na sua vida.
Eu quero que você saia do nível natural e você possa transcender para o nível sobrenatural, para que você possa ver milagres. Nós cantamos um canto que diz assim: abra os meus ouvidos, abra os meus olhos, abra o meu coração. Quando se fala de ouvidos, os olhos e coração, não está falando do físico, mas da alma. Que a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, quando você chegar na sua casa, após essa mensagem, após esse sermão, e dobrar o seu joelho, que você sinta a presença de Deus na sua vida. Tão real, o vento nós não vemos, mas o vento é real. O vento é invisível, mas nós sentimos o vento tocar na nossa pele. Assim é Deus. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos sentir a presença de Deus na nossa vida. E através desta alma vivente, incorpórea, que nós podemos ter comunhão com Deus, porque Deus soprou em nós o fôlego de vida, o espírito de vida, que faz com que a alma esteja ligada ao corpo. Quando o sopro de vida sai, cessa, a alma deixa o corpo vai para o pó, mas a alma continua viva, e nós temos que valorizar a alma. Então, quando uma pessoa estiver no nível da esfera carnal, natural e humana, buscando somente as coisas terrenas, ela não consegue sentir a presença de Deus e nem ter comunhão com Jesus. Ela vive uma vida religiosa desconectada com Deus. E pode ser que você esteja vivendo essa vida religiosa. Vem na igreja, senta, levanta, canta, ouve o pastor pregar, mas volta para casa vazio, volta para casa do mesmo jeito. Mas a partir de hoje, Deus quer que você tenha um entendimento acerca da sua vida espiritual. Deus quer que você, quando entrar por aquela porta, pisar no primeiro degrau, você possa dizer assim: a minha alma quer se alegrar na presença do Senhor. Segundo degrau, a minha alma quer ter comunhão com o Todo-Poderoso. Terceiro degrau, o Espírito Santo quer agir em mim, através de mim. Hoje eu quero ser cheio da presença do Senhor. Gente do céu, os irmãos podem cantar desafinado, mas se você estiver conectado numa comunhão com o Senhor, você vai ter comunhão com o Senhor, você vai sentir a alegria da presença de Deus na sua vida. Então, se a vida cristã para você está no nível comum, normal e natural, que é vir à igreja, sentar, levantar, cantar, ouvir a pregação, voltar para casa do mesmo jeito e nada acontecer, isso demonstra que espiritualmente sua alma está estagnada, sua alma está no estado de inércia. Sabe o que é inércia? É daquele sono. Está viva, mas está no estado de inércia. Mas hoje o Senhor quer despertar a sua alma para sair desse estado de inércia, para que quando você colocar no pendrive um hino, e aquele hino dentro do carro começar a cantar, o Espírito Santo vai levar você a orar até em línguas estranhas, para despertar de novo os dons. Pode ser que você, meu irmão, minha irmã, essa semana você orou: Deus, poxa, quando eu me converti, eu senti a tua presença, aquela alegria da salvação, aquele fogo queimando no meu coração, e agora parece que o fogo acabou. Mas o Senhor pode hoje acender aquela chama no teu coração. O dom, o talento, o ministério que muitas vezes está aí adormecido, hoje pode ser despertado, meu irmão. Sabe quando você era usado pelo Espírito Santo? Você estava andando na rua e o Espírito Santo falava: pare, fale para aquela pessoa isso, e você ia, falava, e a pessoa chorava, porque era Deus usando você, o Espírito Santo em você, por você, através de você, agindo. E hoje parou. O Senhor quer que volte novamente. O Senhor quer despertar novamente os dons, talentos e ministérios da sua vida, porque enquanto a sua alma estiver no estado de inércia, adormecida, você não vai desenvolver os dons. Mas se ela estiver viva, sair do natural, no sobrenatural, pode ter certeza, meu irmão, você vai ver maravilhas, Deus agindo maravilhas. Então, uma pessoa que vive na esfera do homem natural e carnal, a vida cristã para ela não tem sentido. É por isso que muitos crentes estão desanimados na fé, perderam a vontade de congregar e perderam a vontade de servir a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algumas verdades fundamentais que ajudam a ativar o sobrenatural, levando-nos a ter experiência na vida cristã e espiritual.
Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração e diga assim: Espírito Santo, vem ativar na minha vida hoje o sobrenatural. Eu quero viver experiências na vida cristã e na minha vida espiritual com Deus. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar nesse primeiro ponto: quem não tem uma compreensão correta de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, não consegue ativar o sobrenatural em sua vida. Eu vou repetir mais uma vez: quem não tem uma compreensão correta de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, não consegue ativar o sobrenatural em sua vida. Só fica vivendo na vida natural. 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, na parte A do versículo, o apóstolo Paulo diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E pelo fato de não compreender as coisas de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, muitas pessoas estão espiritualmente vazias, vivendo uma vida cristã fracassada. Vivendo uma vida cristã, hoje está aqui, amanhã está lá. Hoje está aqui, amanhã está lá. Estão levando uma vida cristã mediana. Então, para um cristão ter experiência que transcende o natural, onde a vida espiritual fica mais nítida e faz sentido para ela, ela precisa saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e qual a obra de cada um deles na sua vida. Tem gente que fala assim: Deus me ama. Ou você fala para alguém: Deus te ama. Mas por que Deus me ama? Jesus morreu na cruz por mim. Mas por que Jesus morreu na cruz por mim? O Espírito Santo veio para habitar na minha vida. Mas por que Ele está habitando na minha vida? Qual o sentido? Por quê? Então tem muitas pessoas que não têm esse entendimento, essa compreensão. Que compreensão correta a nossa alma precisa ter do amor de Deus, para que eu possa sair desse nível natural, a minha alma saia desse nível natural, humano, ela possa transcender para um nível sobrenatural, para ter experiências com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Eu preciso ter uma compreensão correta de quem é Deus, ter uma compreensão correta do amor de Deus. Primeira coisa, irmãos, o amor de Deus é incondicional. Diga assim: o amor de Deus é incondicional. Incondicional significa, irmãos, que não está sujeito a qualquer tipo de condição, restrição ou limitação. O amor que Deus tem por nós, irmãos, não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Através do amor incondicional, Deus consegue separar o que eu fiz, que é o meu erro, a minha falha, o meu pecado que eu cometi, de quem eu sou para Ele. Então, quando eu tenho essa compreensão do amor de Deus, Deus me ama. O amor de Deus por mim não é maior ou menor. O amor de Deus é o mesmo. Se você jejua 7 vezes na semana e outro não jejua nenhuma vez na semana, o amor é igual. Pode ser que as bênçãos sejam diferentes, os resultados sejam diferentes, mas o amor de Deus é igual. Deus ama todos, o pecador, Deus ama todos. O amor de Deus é incondicional, é igual. Mas Deus, Ele sabe fazer a separação de quem somos para Ele e daquilo que fizemos que desagradou a Ele. Então esta é a visão que nós temos que ter, a compreensão que nós temos que ter. Geralmente uma pessoa, quando ela não tem uma compreensão correta do amor de Deus, ao errar, ao falhar, ao pecar, o inimigo, através do sentimento de culpa, lança na mente da pessoa de que Deus não ama ela, de que se ela for orar, Deus não vai atender a sua oração. Então preste bem atenção, irmãos. Deus sabe separar quem somos para Ele e daquilo que nós fizemos que desagradou a Ele. É a mesma coisa que nosso filho. Quando o nosso filho erra, faz alguma coisa errada, nós não concordamos com o erro ou deixamos de amar ele. Continuamos amando o nosso filho.
mas nós não concordamos com o erro que ele praticou. Quando você diz para o seu filho: eu não gosto de você, quando você faz isso, você está errado de agir dessa forma. Você tem que falar: filho, eu amo você, eu gosto de você, mas essa atitude errada sua me desagradou. É assim que Deus age com nós. Quando nós erramos, o amor de Deus por nós é o mesmo. Deus não concorda com o nosso erro. Por quê? Porque o erro vai trazer consequência. Deus perdoa o pecado, mas não livra da consequência. A consequência é que Deus não quer que colha, mas vai ter que colher. Plantou, vai ter que colher. Semeou, vai ter que colher. Você está entendendo? Então todas as vezes que nós erramos, quando nós temos a compreensão do amor de Deus, o amor de Deus não muda por mim. E pode ser que você, meu irmão, minha irmã, errou, falhou, pecou, caiu novamente em algum pecado, em algum vício que você tinha, e agora a sua consciência está aí culpando você, você não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, vem na igreja, mas os hinos não conseguem levar você em comunhão com Deus, porque vem na tua mente: você errou, você pecou, o que você está fazendo aqui? O que adianta você ir na igreja? Deus não vai ouvir a sua oração, Deus não vai aceitar o seu louvor. É mentira! Deus ama você. Ele não concorda com o seu erro, Ele não concorda com a sua falha, Ele não concorda com o seu pecado, mas Ele ama você de maneira incondicional. E você tem que ter essa compreensão. Se eu sei que Deus me ama, e o amor de Deus é um amor verdadeiro, um amor profundo, um amor incondicional. Então tem coisas que eu vou fazer errado, falo: não, Deus me ama, eu vou entristecer a Deus, então eu deixo de fazer. Mas quando eu erro e falho e peco, eu chego, dobro o meu joelho e falo: Senhor, Tu és o meu Pai, o Senhor me adotou como filho, e o Teu amor para comigo não muda. Eu errei, falhei, pequei, mas me perdoa, Senhor, porque eu quero ter comunhão contigo, quero restaurar a minha comunhão contigo. O filho pródigo, irmãos, quando afastou da casa do pai, ele deixou de ser filho? Não. Estando longe, estando em rebeldia, estando em pecado, mas o amor do pai continuava o mesmo. Mas quando ele caiu em si, reconheceu e valorizou o amor de Deus, do pai, e voltou para a casa do pai, o pai o abraçou, o pai o recebeu. Assim é Deus, meu irmão e minha irmã. O amor de Deus para conosco não muda. Nós nos afastamos de Deus. Vamos dar um exemplo. Aqui está Deus. Deus sempre está no mesmo lugar, Ele não sai. Deus está sempre no mesmo lugar. É nós que nos afastamos de Deus. Mas se hoje você sente que você está afastado de Deus, do amor de Deus, que hoje você possa dizer: Senhor, eu quero voltar para a Tua presença, eu quero voltar, Senhor, para perto de Ti. E você der um passo e falar: Senhor, estou de volta, estou voltando, Senhor. O Senhor vai se envolver você com o amor dEle novamente. Você vai sentir a presença de Deus novamente na sua vida. Quando nos afastamos de Deus, a nossa alma não consegue ter comunhão e intimidade com o Senhor. Mas quando nós reconhecemos que Deus nos ama, o amor de Deus nos faz aproximar dEle. Que hoje você possa se aproximar do Senhor. Vença as dificuldades, vença as barreiras, vença, fala: Senhor, eu errei, caí em tentação, falhei, pequei, entristeci, mas hoje estou voltando novamente para perto do Senhor, porque eu quero sentir a Tua presença, Senhor, porque o Senhor me ama. O Senhor me ama. Agora, que compreensão nós precisamos ter acerca de Jesus? O que nós precisamos entender acerca de Jesus, irmãos? Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo e na cruz pagou o preço do nosso pecado, a salvação da nossa alma. Jesus morreu, foi sepultado, ao terceiro dia levantou dentre os mortos com poder e glória. Na cruz Ele venceu Satanás, na cruz Ele venceu o pecado, na cruz venceu a tentação, na cruz venceu por nós. Então, quando tem essa compreensão de que Jesus na cruz pagou o preço do salário do meu pecado, pagou a minha dívida, eu tenho essa compreensão de quem Ele é. Isso muda a minha visão espiritual acerca de Jesus. Jesus é o meu mediador. Ele nos reconciliou com Deus. Por meio dele nós podemos nos aproximar de Deus e ter comunhão com Deus. Então, quando nós temos essa compreensão de que Jesus venceu a tentação, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás, venceu as trevas, venceu a morte, e entender que Ele nos colocou numa posição espiritual elevada,
Abra sua Bíblia ali em Efésios capítulo 2, verso 1 a 6. Essa compreensão nos faz saber, irmãos, quem somos em Jesus. Quando você tem uma compreensão de quem você é em Jesus Cristo, a sua vida espiritual muda. A sua visão cristã muda. Efésios capítulo 2, verso 1 a 6. Todos acharam? Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Acharam aí? Bom, para quem está sem Bíblia, vamos ler ali. Ele diz assim, ó: vocês estavam mortos, o que diz? Suas transgressões e pecados. Por favor, meu irmão, vai lá. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos que vivem na... Continua para nós. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo os desejos da vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza o quê? Está no passado. Que mais? Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou... Muda para nós, por gentileza. Deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são? Mais uma vez, meu irmão. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez o quê? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 já. Nos fez assentar nas regiões... Não, volta lá. Nos fez assentar nas regiões celestiais em... Então, quando eu tenho essa compreensão de que a minha posição, a posição da minha vida espiritual em Cristo é assentado com Cristo nas... Não, o quê? Esta é a minha posição e a sua posição em Cristo Jesus, meu irmão. Que maravilha! Quando você for orar, meu irmão, tem essa compreensão. Quando você for orar, tem essa compreensão de quem é Jesus na sua vida e qual a sua posição em Jesus. Quando você dobrar o seu joelho, meu irmão, tem essa consciência. A minha posição é sobrenatural, assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades, acima de todo o mal. Esta é a nossa posição em Cristo, meu irmão. Isso nos dá autoridade para orar com certeza, com convicção. Muitas vezes a sua oração é aquela oraçãozinha xoxa. Ai, Senhor, eu sou tão fraquinho. Que fraquinho o quê, minha irmã? Que fraquinho o quê? A sua posição é aqui, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição em Cristo. Quando o inimigo olha para você, e você tem essa compreensão de quem você é em Cristo, e quem é Cristo na sua vida, ele vai olhar para você não assim, ele vai olhar para você assim, Você é grande em Cristo. Agora tem gente que tem medo de expulsar demônio, pastor, é crente. Se converteu, tem Jesus, manifesta. Que isso, meu irmão? A sua posição em Cristo é assentada nas regiões celestiais em Cristo. Manifestou um demônio, em nome de Jesus Cristo, sai dele. Usa a tua autoridade em nome de Jesus. Você está entendendo? Quando você tem esta compreensão, que maravilha! Você vem expulsando o demônio até de cachorro. Sabe aquele cachorro do seu vizinho, que é um encapetado, que late a noite toda, a madrugada toda, tá possesso aquele cachorro. Sai no quintal lá e fala: cala-te em nome de Jesus, cão. Expulsa o cão do cão. Então muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você está levando uma vida cristã fracassada, derrotada, vazia, porque você está vivendo no natural. Está vivendo a vida cristã no natural, mas que hoje você possa entender que você foi chamado para viver no sobrenatural. No sobrenatural, no amor de Deus, na compreensão de quem Deus é para você e de quem você é para Deus. Quem sou eu para Deus? Sou filho. Ele me adotou como filho.
Sou herdeiro das promessas e da bênção de Deus. Eu sou de Deus, não sou do pecado, não sou do vício, não sou do mundo, não sou das trevas, sou de Deus, sou filho de Deus. Então essa é a minha compreensão, sou filho de Deus. E eu tenho que ter essa compreensão de quem é Jesus Cristo na minha vida. Jesus é meu Salvador, meu Redentor. Ele me deu autoridade no nome dele. Jesus falou: em meu nome expulsarão os demônios. Olha que maravilha. Então esta é a minha posição em Cristo Jesus. Então quem tem uma compreensão de quem é Deus e do amor de Deus, ao errar, falhar e pecar, a primeira coisa que essa pessoa faz é correr para Deus e dizer: Pai, eu errei, falhei, pequei, fiz o que não devia, perdoa-me. Um filho faz isso. E qual a visão que nós podemos ver aqui, irmãos, acerca de Jesus? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 a 11, fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, o que diz? Para que o nome de Jesus se dobre. Temos que ter essa compreensão de quem é Jesus, para que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos ter uma compreensão real e correta de quem é Deus e quem é Jesus. E qual a compreensão que a nossa alma precisa ter do Espírito Santo? A nossa alma precisa ter essa compreensão de que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Quando nos convertemos, quando descemos as águas do batismo, quando nós fizemos a nossa profissão de fé, recebemos o Espírito Santo na nossa vida, Ele está na nossa vida. Diga assim: o Espírito Santo está na minha vida. Ah, mas pastor Carlos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, desci as águas do batismo, eu não senti o Espírito Santo entrar na minha vida. Eu não senti aquele tremelique. Agora o Espírito Santo não. Gente, não precisa você sentir que o Espírito Santo entrou na sua vida. A partir do momento que você abriu o seu coração, entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo já está habitando na sua vida. Ele está na sua vida. Então, a partir do momento que o Espírito Santo ele vem habitar em nós, na nossa vida, irmãos, na vida de uma pessoa, essa pessoa começa a sentir prazer nas coisas de Deus. Quando o Espírito Santo habita na vida de alguém, essa pessoa começa a ter vontade de orar. Quando o Espírito Santo está habitando a vida de alguém, essa pessoa tem vontade de aprender da palavra. Essa pessoa tem desejo de buscar a Deus e a Jesus para ter vida de comunhão com o Senhor. Pastor Carlos, tem pessoas que estão dentro da igreja e não têm o Espírito Santo? Tem. Tem pessoas que muitas vezes gostou da palavra, gostou do ambiente, mas ainda verdadeiramente não recebeu o Espírito Santo na sua vida, porque continua nas práticas da vida velho homem. Nunca sentiu a presença de Deus na sua vida, nunca teve experiência com Cristo. Mas se você não tem certeza que o Espírito Santo está na sua vida, hoje é noite de você falar: Espírito Santo, vem habitar no meu coração. E quando o Espírito Santo está presente na sua vida, meu irmão, minha irmã, você tem desejo pelas coisas de Deus. É o Espírito Santo que abre a nossa mente, nosso entendimento para entender as Escrituras. Sem o Espírito Santo a pessoa lê, não entende, lê, não entende, lê, não entende. É Ele que abre o nosso entendimento, nossa compreensão. É o Espírito Santo que nos guia na verdade. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós erramos, o Espírito Santo é que nos traz essa convicção: você errou. Vai lá, peça perdão para sua esposa. Você falou que não devia. Daí você vai lá e fala assim: meu amor, me perdoe, aquela hora ali fui grosso com você, né? Me perdoe. Dá um beijinho em mim. Está resolvido o problema. Agora, quando você endurece o coração: não, eu errei, mas não vou dar o braço a torcer. Não vou dar o braço a torcer. Onde está o Espírito Santo na sua vida? Então nós precisamos ter uma compreensão de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, nos capacita através dos dons espirituais. Eu dei aula lá no seminário sobre diversidade ministerial, falando sobre as habilidades que a pessoa nasce com ela, que Deus dá,
a vocação e o chamado que Jesus chama para o ministério e os dons espirituais. E eu comecei a desenvolver, a exercitar com os alunos na classe de aula. Gente do céu, foi um despertamento espiritual na vida dos alunos. Toda a aula ele fala assim, professor, a aula termina 15 para as 11, dá 10 horas, 10 para as 10, ele fala assim, vamos orar hoje? E ó, a Delminha toda segunda-feira vai comigo no seminário para participar da oração. Até pessoas que não são alunos vão para participar da aula para depois participar da oração. Daí o pastor Georgino, que um amigo convidou para ministrar lá na igreja dele, deu 80 e poucas pessoas participando. Nós tivemos 2 dias e exercitando os dons espirituais. Trouxe um avivamento na vida da igreja, porque as pessoas aprenderam que o Espírito Santo está na sua vida para capacitá-la através dos dons espirituais. Se o Espírito Santo está na sua vida, meu irmão, minha irmã, ele tem 9 dons para que através de você ele possa agir, fluir e operar. E você precisa saber quais são esses dons. Você precisa desenvolver esses dons. E o Espírito Santo está na sua vida, ele está desejoso, está querendo te usar. É a mesma coisa o violão tem, né, é muito lindo o violão, mas se não tiver alguém que toque bem, está lá, fica parado. E o Espírito Santo, nós somos instrumento nas mãos do Espírito Santo, ele quer nos usar para a glória de Deus. Que hoje você possa sair daqui, dessa última campanha, do último sacerdote, sair com esse entendimento, o Espírito Santo está na minha vida, ele quer me usar, ele quer me usar, ele quer me usar. O Espírito Santo está na minha vida, ele quer me usar. O Espírito Santo, desperta o dom em mim, Espírito Santo. Qual é o dom que o Senhor tem, Espírito Santo? Qual é o dom que o Senhor me deu, o Espírito Santo? Me usa. É a palavra do conhecimento, então me ajuda a aprender, a desenvolver a palavra do conhecimento. É a palavra da sabedoria, então me ajuda. É cura, então me ajuda, Senhor, a desenvolver esse dom. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está na sua vida, tem dons aí que ele quer usar você. Você precisa ter esse entendimento. Dom de cura, operação de milagres, maravilha, fé. Quando temos a compreensão correta a respeito do Espírito Santo em nossa vida, do que ele faz por nós, em nós e através de nós, conseguimos ativar a nossa alma no sobrenatural para sermos usados pelo Espírito Santo. A compreensão, irmãos, da presença do Espírito Santo em nossa vida nos faz sentir paz, segurança, confiança. Também nos dá coragem para enfrentarmos as lutas e poder para vencermos o medo e as forças do mal. Para nós terminarmos, segunda verdade que nós precisamos aprender: a fé é a chave que ativa o sobrenatural. Diga assim: a fé é a chave que ativa o sobrenatural. Em muitas passagens da Bíblia, nós vemos Jesus falando: grande é a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vendo a fé deles. Em 1 João capítulo 5, no verso 4, na parte B, diz assim: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Efésios 6,16 diz assim: usem o escudo da fé com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé. Então, na vida cristã, depois da compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, a fé é a chave que ativa o sobrenatural, levando a ter experiência que nos faz ir além do natural. Você quer ter experiências? Você está vivendo o natural na sua vida? A vida cristã natural? Vem na igreja, senta, levanta, canta, senta, ouve a mensagem e volta do mesmo jeito para casa. Está no natural. Mas hoje o Senhor quer ativar o sobrenatural da sua vida, para que você possa orar com autoridade, para que haja resposta da tua oração, para que você possa ver milagres acontecer na sua vida. Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Pedro e seus amigos passaram a noite toda pescando, mas não pegaram nada. De manhã, quando ele estava lavando as redes na praia, o que Jesus disse para Pedro? Vai, volta novamente ao mar, lança a rede. E o que Pedro respondeu? Senhor, passamos a noite toda pescando e não apanhamos nada, mas sobre a tua irei. Ele obedeceu e o milagre aconteceu. Se hoje você ativar a sua fé em obediência ao que Jesus diz na sua palavra, o Senhor tem compromisso com a palavra dele, irmãos. E quando nós ativamos a nossa fé,
na palavra de Deus, obedecendo e praticando os princípios da palavra de Deus, milagres acontecem na nossa vida. Nós começamos a enxergar o sobrenatural acontecendo na nossa vida. Então ouça bem, a fé é a chave que ativa o sobrenatural. Só que a fé, viva e operante, só é acionada por meio da obediência à palavra de Jesus. Se a sua fé não for acionada pela obediência ao que Jesus diz na sua palavra, nada acontece. Então eu quero convidar você, vamos colocar em pé nesse momento, por gentileza? E eu quero estar orando com você e por você. Fecha teus olhos e diga assim: eu sou uma alma vivente. Este meu corpo um dia vai deixar de existir. Mas a alma, que é a essência de quem verdadeiramente eu sou, continua viva. E nesta noite eu aprendi que eu tenho que começar a viver o espiritual de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu preciso compreender quem é Deus na minha vida, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Se eu compreender quem são na minha vida, eu vou viver o sobrenatural que Deus tem para mim. Uhul! Fecha teus olhos nesse momento. Podemos orar pelas pessoas, pastor? Se esta palavra em algum ponto falou na sua vida espiritual, se você está afastado de Deus, se você sente que a sua alma está num estado de inércia, se você tinha alegria da salvação e hoje não tem mais alegria da salvação, se você quer a partir de hoje, tendo uma compreensão do amor de Deus, uma compreensão de qual é a sua posição em Cristo e do que o Espírito Santo é capaz de fazer em você, por você, através de você, através dos dons espirituais, e você quer ser usado por Deus, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu não sei se o pastor tem oração de manhã aqui, tem ainda? Venha na oração de manhã. Venha viver o sobrenatural na oração. Venha aqui à frente, quero estar orando por você. Cuide do seu corpo, mas não esqueça da sua alma. O corpo um dia vai deixar de existir, mas a alma continua viva. Busque ter compreensão correta do amor de Deus, de quem é Cristo e da presença do Espírito Santo na sua vida. Exercite a sua fé na obediência à palavra do Senhor, e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Coloca a mão no teu coração, você que veio aqui à frente. Se você veio aqui à frente porque você entendeu a palavra, pode ser que há tempo que você não sente a presença de Deus. Hoje é a noite de não apenas sentir a presença dele, mas ele começar a mudar a sua história. Hoje o Senhor vai virar a página da história da sua vida para começar uma nova história. Uma história de despertamento espiritual, uma história de você começar a viver o sobrenatural de Deus. Todas as vezes que você errar, falhar, pecar, o sangue de Jesus Cristo te perdoa, te purifica de todo pecado. Vai e não peques mais. Se você está afastado da comunhão, volte para a comunhão. Se você tem deixado de congregar, volte a congregar. Nós vamos estar orando por você, pastor. Olá, que bom que você participou, que você chegou até aqui com a gente, assistindo a nossa live, assistindo a pregação. A palavra de Deus deve ter tocado fortemente seu coração. Eu desejo que sempre seja assim. A Quadrangular do Jardim Paulista, aqui em Montemor, São Paulo, é uma família para pertencer. Pode contar comigo, com as minhas orações e com o nosso povo. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, pode deixar os seus pedidos de oração. Estamos sempre aqui para servir. Um abraço, que Jesus Cristo te abençoe, hoje e sempre.